Oi, bonitos! Como a gente não pôde fazer então a nossa aula de Meet, eu resolvi gravar um vídeo com todas as perguntas de vocês. A primeira pergunta então é se existe algum teste para sabermos a nossa classificação vocal. Sim, existe, é um teste muito simples, pode ser feito com um teclado. Simplesmente um professor de canto, né? Ele vai tocar algumas notas no teclado e vai ver quais são as notas que tu alcança. Como se sabe para onde está mandando a sua voz e como se controla isso. Na verdade, a gente sabe para onde a gente está mandando a voz quando a gente toca em alguns lugares que são os nossos ressonadores, essa parte aqui da cabeça, aqui no rosto. E vocês sentem isso vibrar quando vocês cantam ou falam. Como se controla isso? Só com muito treinamento, tá? Próxima pergunta. A senhora fez aula de canto ou algo do tipo? Sim, eu fiz aula de canto por volta ali dos 15, 16 anos. Fiz uns 2 anos praticamente de aula de canto, de técnica vocal. Tem alguma dica para ajudar alguém que deseja aprender a cantar ou tocar algum instrumento? A minha principal e primeira dica é: escute muito. Escute vários estilos musicais. Explore muito, então, o universo musical. Explorem aulas de canto e de instrumento no YouTube. Hoje em dia, os cursos estão inteiros na internet. É claro, assim, observem profissionais realmente habilitados, né? Existe uma frase que agora eu não vou me lembrar de quem é, de um músico importante. Ele diz que o pior não é desafinar, não é tocar uma nota errada, mas o mais inaceitável na música é cantar e tocar sem paixão. Faça com paixão, cante sobre coisas que realmente são a tua verdade. Não tente imitar um cantor jamais, porque cada um tem seu timbre, que é a sua digital da voz. Se grave cantando e veja o que pode ser melhorado e o que é legal. Quando eu escutei a minha voz gravada pela primeira vez, eu odiei. E aí depois eu fui me acostumando e fui aprendendo. E aí eu aprendi a amar minha voz. Então ame a sua própria voz. Tua voz é a tua voz e não se compara a de ninguém. É possível produzir diferentes vozes sem agredir ou machucar as cordas vocais? O que é possível é produzir diferentes efeitos na voz. Sim, existem técnicas para fazer esses efeitos. Os dubladores têm técnicas específicas. Se vocês observarem, os mesmos dubladores às vezes desenvolvem vozes mais agudas para certo personagem ou mais médias para outro, mas é o mesmo dublador. Mas ele tem uma técnica para fazer isso. Quais danos vocais podem ser causados por cantar em uma classificação diferente, ou seja, uma classificação que não é a sua? Vocês podem, por exemplo, desenvolver calos nas cordas vocais. E alguns tratamentos para calos nas cordas vocais são somente a cirurgia, certo? E não se tem segurança de como a tua voz fica depois disso. Qualquer pessoa pode ter uma boa voz, seguindo a premissa do treinamento, do quanto mais treina, maior é o aperfeiçoamento. Quando trata-se da voz é a mesma coisa? Sim, existem pessoas que nascem com talento nato, que tem uma facilidade maior para aprender a cantar. Mas o que vai determinar realmente se tu vais cantar bem ou não é o treino. Então, se uma pessoa que não nasceu com talento para canto treinar, essa pessoa sim pode cantar bem. O que mais me encanta na música? Eu sou muito verdadeira quando eu canto, muito eu mesma, então eu acho isso muito legal. Me encanta também a diversidade de timbres vocais que existem, né? Como a música pode descrever coisas que tu sente e não consegue explicar falando. Como tem músicas que a gente se identifica, que tu pensa, meu Deus, mas esse cantor tá contando a minha vida, o que eu sinto, a minha história. Isso é encantador. Pergunta: é possível perder a voz permanentemente, tanto por algum acidente quanto por saúde vocal? Sim, é possível. Tanto por
questões físicas, traumas físicos, pode também ocorrer causas neurológicas, por exemplo. E um outro motivo que não foi citado na pergunta, mas pode ocorrer, pessoas que param de falar por algum tipo de trauma psicológico, isso pode acontecer. Se eu fizer aula de canto, a minha voz pode ficar mais grossa. Para entender, né? A gente chama essa voz grossa, é a voz mais grave. Se fizer aula de canto, o que pode acontecer é que com a técnica, tu pode acabar alcançando tons mais graves, tá? Mas a tua voz não vai mudar de timbre, tá? Então, não. É possível fazer adaptações em uma música que não encaixa muito com o seu tipo de voz ou notas que não conseguem alcançar para poder cantá-la? Sim, é possível. Vou mostrar um exemplo para você. Então tem uma música que eu gosto muito, que é a música Malandragem, cantada pela Cássia Eller. E aí essa música então fica bem desconfortável para mim, por quê? Porque eu não sou contralto, eu sou mezzo-soprano. Então o que acontece é que essa música é muito grave para mim. Então vou fazer para vocês ela cantada no tom original da Cássia Eller e depois eu vou mudar e colocar num tom que é bom para mim. Quem sabe ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Vocês percebem que eu não consegui alcançar o tom dela nem com reza braba, tá? Agora eu vou colocar então ela num tom que é bom pra mim e daí vocês vão ver a diferença que vai dar. Quem sabe ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Então é só para vocês terem uma ideia, né, do que acontece quando a gente muda o tom da música. Então muitas vezes a gente acha assim, eu não consigo cantar essa música, fica feia na minha voz porque eu não consigo alcançar o tom. E aí o defeito não é a música e nem a tua voz, é que tá num tom errado. Quando reproduzimos o som ao cantar, falar, há muita diferença quando ouvimos nós mesmos e quando os outros nos ouvem. Sim, isso é verdade, tá? A gente escuta a nossa voz, o som interno que ela faz, e não o som externo. E geralmente, então, a gente escuta a nossa voz um pouco mais grave. A tendência é que vocês tenham a voz mais aguda do que vocês pensam. Nessa mesma pergunta, esta aluna coloca, né, como é que eu vou educar a minha voz se às vezes aquilo que eu tô ouvindo tá desafinado, mas eu não acho que está. Um bom exercício é gravar a voz. E uma outra questão que é legal também é que existem aplicativos que te dizem se tu está atingindo a nota ou não. Sobre os vícios na voz na hora de cantar, como identificá-los e amenizá-los. Tem alguns vícios que são marcas registradas, que eu não acho que vale a pena tirar ele. Vocês conhecem, todos devem conhecer o cantor Daniel Sertanejo, né? E ele tem um certo vício, que é fazer um certo vibrato, tá? Isso é uma técnica de vibrato que fica muito bonita. Só que ele faz em praticamente todos os finais de frase isso. E é um vício dele fazer isso? De certa forma é. É um vício bom, né? É um vício que é a marca registrada dele. Todo mundo sabe que é o Daniel que tá cantando, porque tem aqueles vibratinhos no final das frases. Então, tem alguns vícios que eu acho que vale a pena retirar, vícios que vão aí prejudicar a voz, tá? De novo, treinamento, técnica vocal. Existe uma quantidade certa de ar que se deva puxar ou usar? Amei essa pergunta, tá? Existem situações em que é bom puxar muito ar e existem situações em que é bom puxar um pouco menos de ar. O que vai determinar isso?
por quanto tempo tu tem que ficar cantando sem respirar de novo. A voz sempre tem a tendência de afinar em muitas partes, às vezes até por não conseguir alcançar alguma nota, e então muitas vezes pareço não saber voltar ao meu tom de voz normal. Isso é só questão de treino, tá, gente? E é normal acontecer. Já aconteceu comigo várias vezes, quando eu tava me apresentando, cantando. Só que as pessoas que estão assistindo, elas veem o todo, elas não veem esses pequenos defeitinhos assim que a gente faz. Às vezes eu erro e as pessoas nem percebem. Quero falar principalmente para os meninos, tá? As meninas mudam de voz também, mas isso não acontece de uma maneira tão repentina, né? Tão evidente. Mas os meninos sim. Então, nessa fase, realmente, os meninos desafinam. Desafinam não só cantando, desafinam inclusive falando, né? Realmente fica bem mais difícil de cantar e de controlar a voz com essas oscilações, mas é super normal, depois passa. É possível cantar bem estando apenas com uma boa afinação, sem as técnicas, finalizações? Na minha opinião, não. Como eu disse num outro momento do vídeo, né? A afinação é uma parte de várias partes da música, né? Aprender essas finalizações, que eu acho que ela quis dizer que são os ornamentos vocais, os melismas, os vibratos, tá? Melismas é quando a gente dá uma oscilada por gosto na nota de uma maneira harmônica. Também os drives, que é aquela voz rasgada, assim, que é tipo um rockinho, a gente escuta uma voz mais rouca. Para mim, o drive é um dos ornamentos mais difíceis que tem de fazer. O risco de fazer errado, com a técnica errada e machucar a voz é bem perigoso, tá? Sora, a entonação da voz, seja aguda ou grave, pode ser afetada ou definida por emoções, pensamentos ou lembranças? A entonação que a gente dá, sim, com certeza. Essa definição, essa entonação é legal porque ela dá essa graça pra música, né? É a interpretação da música. Músicas alegres, a nossa tendência é ter uma entonação mais alegre, mais pra cima. Músicas mais tristes, a gente tem a tendência de cantar com mais suavidade, né? De cantar um pouco mais retraído, de certa forma. E no falar também. A timidez pode afetar muito. Existem pessoas que são tão tímidas para cantar e para falar que a voz ela sai de uma maneira totalmente diferente. A voz envelhece, sim, a voz envelhece como tudo que faz parte do nosso corpo envelhece. A voz ela vai ficando um pouquinho mais grave com o tempo, sutilmente, e a gente vai perdendo assim algumas habilidades em relação à voz.